pessoal, eu sou a Denise Viana, da Montanhesa Design Floral, e nesta videoaula nós vamos fazer um arranjo em formato de buquê para centro de mesa. Neste arranjo nós vamos usar as flores hortênsia, austroemérias, rosas em tom cor-de-rosa em 3 tons, do pink, um tom médio, um tom bem baixo, bem clarinho. Vamos usar folhagens de jasmim e folhas de moreia. Nós vamos começar todo o procedimento unindo as partes, fazendo buquês com grupos de flores do mesmo tipo. Para essa formação desses grupos de flores, nós vamos usar a fita Floral Tape. A fita Floral Tape, como já foi falado em outra videoaula, ela tem adesivo nas duas faces da fita. Quando você for aplicar a fita, você procure deixar ela bem aberta e vai pressionando ligeiramente a sua face contra a haste da face da haste da flor. Então assim eu vou fazendo esse procedimento em todos os tipos florais, formando pequenos volumes de flores como este que está na minha mão. Então, vou fazer o mesmo procedimento com a austroeméria, sempre observando de deixá-las na mesma altura, a parte superior do seu buquê. E sempre pegando pedaços pequenos da Floral Tape para aplicar na haste da flor, de forma que ela fique bem ajustada e vá colando, aderindo bem à haste que você está contornando. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com as rosas. As rosas, se você perceber que tem alguma pétala que esteja amassada ou que dê algum tipo de defeito, você pode destacar essas pétalas que ficam na lateral da rosa. Às vezes elas acabam dando defeito na sua composição. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou limpando as pétalas que eu estou vendo que não estão perfeitas para não criar nenhum tipo de defeito na composição. E o mesmo procedimento que eu fiz com a austroeméria e com a hortênsia, eu vou agora fazer com as rosas. Então, agora, você vai perceber que as rosas, eu deixei ela com um pouco de folha na base da haste. Porque se você limpar ela totalmente, você vai ter um menor tempo de duração das suas flores. Então, de novo, eu vou pegar um pedaço da Floral Tape e vou fazer o mesmo procedimento. Com uma mão eu seguro a ponta da fita e com a outra mão eu vou contornando a base da haste floral, de maneira que as 3 flores fiquem na mesma altura. Vou repetir o procedimento com mais algumas flores para você observar bem o que foi feito em todo esse procedimento. Eu estou limpando as pétalas que não estão muito perfeitas, então vou deixar só as que estão perfeitas. E vou novamente fazer um novo agrupamento, de forma que os 3 botões de flores fiquem na mesma altura, na mesma posição. Vou pegar mais um pedaço da Floral Tape. Com uma mão eu seguro a ponta da fita e com a outra mão eu vou contornando a haste da flor. Então, você vai contornando de forma que você vai ajustando bem na haste da flor e de forma que ela fique bem aderida à base. Sobrou aqui para mim uma rosa, eu vou unir com esse grupo que eu já havia feito aqui, não tem problema. Então, de novo, eu vou unir essa última flor de forma que ela fique bem firme com o grupo que eu já havia feito. Agora eu vou fazer o mesmo processo com esse grupo de rosas.
Vou tirar as pétalas que não estão perfeitas. Aqui. Eu faço o mesmo procedimento com todos os itens. Acho que tá dando para vocês observarem que eu deixei um pouco de folhas nessa haste da rosa, para você ter uma maior durabilidade desse item floral. E novamente eu vou unindo, fazendo trios, agrupamentos, pequenos agrupamentos com a rosa. Eu vou cortar de novo mais alguns pedaços aqui já vou deixar pronto aqui. É mais ou menos esse tamanho que você vai precisar para fazer os agrupamentos. Não precisa ser muita fita. Então, com uma mão você segura a ponta da fita e com a outra mão você vai contornando novamente a haste da sua flor, de forma que você deixe bem ajustada a fita floral nessa haste. Vou pegar esse novo grupo de flores. Então, vocês estão percebendo aqui que eu só estou fazendo agrupamentos do mesmo tipo. Nunca misture os tipos, faça sempre agrupamentos do mesmo tipo floral que você está trabalhando. Que na hora de você fazer a distribuição no seu buquê, ele fica mais harmonioso, você consegue ter uma melhor distribuição no espaço todo do seu material. Aqui de novo, eu peguei a ponta da fita e fui contornando a base da flor de forma que eu consiga uma maior aderência nesse material. Então eu preparei esse tom cor-de-rosa mais claro, esse rosa um tom médio, e agora eu vou trabalhar o tom pink. Agora de novo eu vou procurar fazer trios. Se houver alguma folha que está na área onde você vai passar a fita floral, você tira, deixa a área livre. Vocês estão percebendo que eu estou dando mais ou menos essa medida do topo da sua haste. Então é logo após o primeiro grupo de folhas da sua flor que você vai começar a colar a sua floral tape na base das suas flores. Então de novo eu vou pegar mais um trio dessas rosas pinks. E de novo eu já havia preparado e deixado sem folhas nenhuma nessa parte de baixo da sua haste. E novamente estou fazendo um trio. E sempre considerando essa altura, todas as suas flores na mesma altura. Aí de novo eu vou pegar mais um pedaço da fita. Com uma mão eu seguro a ponta da fita e com a outra mão eu vou contornando a haste. Então agora nós temos alguns agrupamentos. Eu poderia fazer esse buquê colocando uma flor após a outra e no final passar a fita. Só que para quem não tem prática e experiência, esse tipo de procedimento fica complicado. Que na hora que você vai pegar uma flor e a próxima flor, às vezes você deixa a flor anterior escorregar da sua mão e acaba o buquê não ficando num formato perfeito. Então esse procedimento que eu acabei de fazer, você pode fazer para todos os outros buquês que você for trabalhar, que é um procedimento que facilita na sua montagem. Eu já fiz esse procedimento para as outras flores que nós vamos usar do mesmo tipo que eu acabei de mostrar para vocês. Então agora eu só vou unir as partes e vou mesclando os tipos florais. Perceba, eu vou colocar a minha mão com uma certa distância da altura aqui máxima do meu buquê e vou mesclando os tipos florais. Então peguei uma Austreméria, coloquei uma cor-de-rosa clara. Agora eu vou colocar uma hortênsia. E perceba que eu estou colocando novamente na mesma altura. Eu não estou colocando uma flor mais para cima e outra um pouquinho abaixo. Eu estou procurando seguir uma mesma altura.
Depois dos itens que eu quiser destacar, eu vou colocar no final numa altura maior para dar um destaque. E a minha mão vai estar sempre aqui nessa posição. Não coloque a sua mão nesta altura, porque você vai limitar a sua composição em tamanho e volume no final. O que normalmente acontece? As alunas começam a ficar nervosas nesse ponto da composição e começam a subir a mão até chegar nessa parte de cima da altura do buquê, o que dificulta você fazer um buquê maior se você precisar. Agora eu vou mesclar com esse tom aqui um pouquinho, um rosa um pouco maior. Eu vou colocar esse tom um pouquinho mais no centro. E agora eu vou começar a passar a fita. Se você tiver dificuldade em segurar as suas flores na hora da composição do buquê, você põe a fita floral em cada buquê, cada porção que você for unindo aqui. Eu que tenho um pouco mais de prática, eu consigo segurar um maior número de itens sem as flores saírem da posição. Mas eu aconselho você ir devagar. Você vai colocou um item no seu buquê, já vem, pega a fita e cola esse item que você acabou de colocar, usando o mesmo procedimento dos agrupamentos que nós fizemos agora há pouco. Só tomar cuidado como agora o buquê é maior, você tem que passar um pouco mais de fita para ele ficar bem firme na posição que você pretende. Agora, aqui eu vou colocar mais uma rosa pink. Vou pegar um pedaço um pouco maior da fita. Com uma mão eu seguro a ponta da fita, com a outra mão eu vou contornando o buquê. Então, vocês estão vendo daí que eu estou mesclando os tipos. Olha, eu estou colocando um tipo um pouco mais, um tom médio, um tom um pouco mais claro e um tom um pouco mais cereja. O que eu estou trabalhando aqui? A luz e sombra que eu falei no nosso primeiro vídeo. Então, contraste nessa composição está fazendo toda a diferença. Então esse tom mais pink, ele que está chamando, ele está sendo o ponto focal dessa composição. Mas essa composição é um buquê monocromático. O branco e o verde da composição quase que você não considera como uma cor. Então a gente está com uma escala de cor apenas nessa composição. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou dando um maior contraste neste elemento floral, que todos os outros estão num tom pastel, no branco a um cor-de-rosa bem claro, e esse aqui eu estou carregando um pouco mais na cor pink. Está na mesma escala de cor, porém eu estou colocando menos elementos, menos itens, e aqui uns tons cor-de-rosa para o branco. Eu estou criando aquele fundo que eu mencionei para dar valor ao que eu quero que mais apareça nessa composição. Vou pegar mais uma porção de hortênsias aqui. Aí, conforme você estiver acabando o seu buquê, essas flores que estão na beirada da sua composição, vocês colocam ela um pouquinho abaixo em relação ao centro. Então, nessa parte inicial, ela vai ter uma determinada altura, e essas flores que estão aqui na base lateral, que eu já estou terminando o meu buquê, eu coloco ela um pouquinho abaixo, mas é muito pouca coisa, é um pouco mesmo, abaixo em relação ao centro. Então, eu venho com uma mão, novamente eu seguro a ponta da fita, e venho aqui fazendo o mesmo procedimento. Agora você já está com mais prática, você já pode circundar o próprio rolo da fita sem precisar cortar o pedaço. Agora, o que eu estou sentindo aqui? Eu estou deixando bem firme essa composição. Então aqui agora, se você observar,
Ainda tem um vão aqui que precisa ser preenchido. Então eu vou pegar mais um buquê de hortênsias e vou colocar, porque agora sim eu vou ter um arco completo no meu buquê, ó. Vou até tirar para vocês observarem, colocar novamente. Agora eu vou de novo, vou colar com uma mão, eu pego a ponta da fita, deixo bem firme, tô passando bastante fita para o buquê não ficar desmontando. Corto, aí a pontinha é só pressionar aqui que ela ajusta. Então aqui eu já terminei a circunferência total. O que nós vamos fazer agora? Eu vou aplicar boca de leão. Essa aqui não, que tá meio tortinha. Então eu vou posicionar, vou mirar onde eu quero que ela entre. Aí eu vou procurar um espaço para que a pontinha da flor saia de lado, assim, que se você tentar perpendicularmente, você não vai conseguir inserir o teu item. Então, aqueles elementos que você quer que fiquem acima do nível inicial que você criou o seu buquê, você vai colocando um pouco acima. Novamente está saindo pela lateral e eu estou deixando uma pontinha acima da primeira linha das flores que nós criamos e vou distribuindo no espaço todo. Eu já limpei a boca de leão, retirei as folhas que haviam na parte de baixo dessa flor. Se você não limpar na hora que você for inserir essas flores no seu buquê, você não vai conseguir passar com tanta tranquilidade o cabo das flores no meio das que você já colocou na sua composição. Por que eu estou colocando a boca de leão por último? Depois que você já compôs a sua distribuição total das flores, fica mais fácil de você inserir esses elementos que são em menor número, como eu já havia explicado em outra videoaula. Então agora eu já coloquei as flores em toda a área e eu vou passar a fita para que elas fiquem na posição que eu estou querendo que elas fiquem. Se você não passar a fita nesse momento, elas acabam saindo da posição, mesmo eu tendo colocado elas por último. Eu vou dar uma olhada se faltou em alguma área. Aqui eu estou achando que está faltando uma porção de Austroemeria, para dar uma quebrada nesse branco. E agora eu passo novamente a fita, de forma que fique bem preso o cabo. Nós acabamos de fazer um buquê que dá perfeitamente para ser utilizado numa esfera, como a gente já trabalhou em outro vídeo aula, uma esfera que você vai trabalhar com grafismo de folhas na base, e também pode ser um buquê que você pode inserir num vaso maior, com uma maior altura. Eu vou cortar um pouquinho dessa parte do cabo, que eu achei que ele está ainda um pouco longo, para você inserir num vaso. E é isso, pessoal. A folhagem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar alguns detalhes da folha de jasmim na área toda. Eu vou passando aqui a fita novamente, colando, deixando bem preso para que não solte. Vou tirar esse elemento aqui que tá caindo aqui. Eu coloquei aqui, ó, vou dando espaços de um item para o outro. Por que eu tô dando esse espaço?
porque depois nós vamos colocar mais um efeito aqui, mais um desenho na base desse buquê, com a moreia que está ali já aguardando o próximo passo. Eu vou colocar mais um pouco aqui de jasmim, vou fazendo a volta toda. Colo bem. Olho depois aonde está faltando, vou ajustando. Então agora acho que dá para vocês verem bem como que a composição está ficando. Vou colocar mais um pouquinho de jasmim. Tá faltando aqui neste outro lado. Conforme ele vai aumentando o volume aqui embaixo, vai ficando mais difícil vocês segurarem o buquê. Se vocês cansarem o braço, não tem problema de apoiar na bancada. Então, cansou? Pode apoiar na bancada que não tem problema algum, que as flores não vão quebrar. Ó, como eu estou fazendo agora, só apoiar. Então agora o que nós vamos fazer? Eu já fiz aqui alguns laços com a folhagem de moreia. E eu vou explicar como eu fiz esses laços para vocês agora. Eu peguei a moreia, que nós já trabalhamos em outro arranjo aqui, em outra videoaula. Ela tem uma parte que é mais rígida e uma parte mais flexível. Então eu fiz um laço. Eu vou desprezar essa que está quebrando aqui. Então o que eu estou pretendendo é isso aqui, pessoal, é um laço. Vou pegar um pedaço da fita floral tape e vou fixar nessa parte de baixo aqui, para que eu consiga grudar nesse formato de laço que eu acabei de fazer aqui. E agora o que eu vou fazer com esses laços? Eu vou colocar esse laço nessa parte lateral do buquê, onde havia um intervalo, onde eu não coloquei a folhagem de jasmim. Então por isso que eu não coloquei em todo espaço a folhagem de jasmim, para deixar um espaço para poder aplicar esse grafismo de moreia no espaço todo. Então vou colocar aqui, ó, novamente mais outro laço. Ao todo, o que eu costumo usar de grafismos? Para um buquê desse tamanho, você vai ter uns 6 conjuntos de laço para você fazer a volta toda. Vou colocar esse aqui desse lado de cá. Esse aqui eu vou prender novamente, que soltou. Então, com uma mão eu seguro a ponta da fita e a outra mão eu circundo o cabo do buquê com a fita, para que fique bem preso. Então é isso. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou apoiar aqui na bancada. Eu vou pegar uma esfera. Que nós já trabalhamos em outro exercício. Essa esfera com esse grafismo. Vocês podem procurar, que vocês vão encontrar. E nós vamos apoiar dessa maneira esse buquê dentro desse vidro. Então, aqui você tem tanto um buquê que você pode usar com um arranjo de centro de mesa ou uma mesa aparadora, como também um lindo buquê que perfeitamente uma noiva pode usar.